Alô, comunidade, dia 19 de junho de 2026, sexta-feira, daqui a pouquinho, o segundo jogo do Brasil na Copa. Mas dá tempo de você acompanhar com calma o ICL Urgente, você que nos acompanha ao vivo, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma saudação também para aquelas e aqueles que nos acompanham depois, no material já gravado ao longo da noite. A gente traz informação, análise, atualização das notícias, mais uma vez com ele, Bruno Concílio, direto da nossa redação. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de deixar o seu like nas nossas transmissões, de se inscrever nos nossos canais e também de ir lá na nossa comunidade do ICL Urgente, no Papo Legal, participar da nossa enquete. A enquete de hoje é sobre a disputa em São Paulo. Eu vou ler ela para vocês agora. A pergunta é: você acha que Haddad tem chance de virar a eleição em São Paulo? A primeira, sim, tem muito caminho ainda pela frente. Aí depois, não, o Tarcísio é muito forte no interior. E a terceira, difícil de dizer, tá tudo em aberto ainda. E aí, Rodrigo, o que você acha? Eu acho que é difícil para o Haddad, mas nós vamos dar uma pesquisa daqui a pouco mostrando que diminuiu a distância. É a pesquisa da Paraná Pesquisas, que não tem nenhuma simpatia pelo PT, mostrando que o Haddad vem encolhendo, reduzindo a diferença para o candidato bolsonarista Tarcísio de Freitas. Já já vamos trazer mais detalhes sobre isso. Tá na hora de pendurar chuteiras, hein? Não estamos falando do Neymar, mas valeria para ele também. Mas estamos falando de outro personagem, Jacques Wagner. Com o aval do presidente Lula, ministros e aliados do governo lançaram nesta semana uma operação para convencer, entre aspas, convencer Jacques Wagner, líder do governo, a entregar o cargo. Ele é líder do governo no Senado, ou seja, ele é o representante do Lula no Senado Federal. Segundo os aliados, Lula avalia como insustentável a permanência de Wagner na liderança do governo depois do escândalo envolvendo o senador, da Bahia, e o banqueiro Augusto Lima, que era sócio do Vorcaro no Banco Master. O presidente não deve destituir Jacques Wagner, porque isso seria submetê-lo assim a uma situação constrangedora. Lula espera que o próprio senador tome a iniciativa de pegar o boné e sair, para não permitir que esse incêndio se espalhe, atingindo o governo, que vive um momento de recuperação nas pesquisas, enquanto o Flávio Bolsonaro cai. Então, o governo tem que agir com uma certa agilidade, agir com agilidade, agir com uma certa rapidez. Bruno Concílio traz outros detalhes para a gente sobre essa operação que os assessores começam... A gente começa a ouvir, declaração de um, de outro, dizendo é melhor que ele saia. Isso não é à toa. É uma operação dentro do próprio PT, Bruno? Para tentar convencer o Wagner de que a situação para ele, acho que ficou sem saída, Rodrigo, como você disse, está na hora do Jacques Wagner passar o bastão de líder. Procurados por emissários do governo, os aliados do senador, incluindo ministros e integrantes do PT da Bahia, abriram o jogo sobre essa articulação. Eles mesmos estariam convencidos da delicadeza da situação do Wagner. Vale lembrar que após a operação da PF, o Lula telefonou 2 vezes para o Wagner, mas segundo aliados, nas 2 conversas, eles não puderam discutir uma sucessão na liderança do governo devido ao abalo emocional do senador. Agora, a expectativa desses aliados de Lula é que o Wagner renuncie hoje ou no máximo na segunda-feira, Rodrigo. Pois é, são dias de sangramento. Eu tenho visto já nas redes sociais Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, usando a imagem do Jacques Wagner, segundo a denúncia, teria tido um apartamento pago pelo sócio do Vorcaro, e além disso, teve ingresso para show pago pelo banqueiro Augusto Lima, teria tido uma série de vantagens pagas pelo Augusto Lima, que está investigado no mesmo caso envolvendo o Banco Master. Além disso, acharam dinheiro na casa do Jacques Wagner, dinheiro vivo. É uma fotografia, gente, que a hora que vai para a primeira página do jornal, é muito difícil o político se recuperar. Pode até sobreviver, mas com a mesma grandeza que tinha antes, dificilmente consegue se recuperar. De acordo com aliados, foi Lula quem sugeriu que Jacques Wagner
concedesse aquela entrevista ontem para dar algum tipo de explicação. Dentro do governo, a avaliação de que essas explicações foram insuficientes. O Jacques Wagner falou no estúdio, né? Foi no estúdio da Band News e deu algumas explicações lá sobre o caso. O presidente Lula pediu ao líder do governo que ele viaje a Brasília rapidamente para uma conversa olho no olho com o presidente, né? Já que essa denúncia colocou o Wagner e, de certa maneira, o governo no olho do furacão, no caso o Master. O encontro com Lula deve acontecer só no início da semana que vem, depois do fim de semana. Por telefone, o presidente defendeu que Jacques Wagner não deixe perguntas sem respostas. O problema é que ele dá respostas e as respostas não convencem. Essa aqui é a questão, né? No PT e no Palácio do Planalto, a avaliação é de que o senador perdeu as condições de liderar o governo no Senado. Só quem defende o Jacques Wagner é o Alcolumbre. Aí fica difícil, né? E aí a gente entende determinadas coisas que aconteceram no passado recente, quando o Wagner e o Alcolumbre praticamente comemoraram juntos a derrota do Jorge Messias na indicação para o Senado, para o Supremo, e o Messias foi derrotado lá no Senado. O Wagner já tinha sido questionado diversas vezes por aliados sobre esse envolvimento com o banqueiro Augusto Lima e tinha dito, não há motivo para preocupação, não vai aparecer nada, e aí apareceu. E isso está gerando muito desgaste. O ex-ministro Fernando Haddad, por exemplo, pré-candidato ao governo de São Paulo, que não tem nada a ver com a história, ao contrário, né? O Haddad se recusou a receber sempre Vorcara no gabinete. O Banco Central, já na gestão do Haddad, foi quem liquidou o Banco Master. Então, se tem alguém que não tem envolvimento nenhum com o Master, ao contrário, é o Fernando Haddad. E ele comentou e lamentou essa crise. Em entrevista a um podcast, Haddad disse: a lei tem que ser aplicada independentemente da nossa torcida. Vamos ver exatamente o que falou o Fernando Haddad? A gente tem aqui as aspas, né? Abre aspas para a fala do Fernando Haddad. Eu torço para que a justiça seja feita. Eu vou lamentar se uma pessoa próxima a mim errou, porque é uma pessoa que eu conheci e tudo mais, mas eu não posso desejar, até para o bem da sociedade, que a lei não seja aplicada. Postura tranquila, dando ao Jacques Wagner o direito de se defender, mas, olha, a maioria das pessoas com quem eu falo, nos setores aí ligados ao Lula, dizem que o Jacques Wagner se defenda, mas fora da liderança do governo. Não dá mais para ele ficar. No entorno do presidente Lula, a situação envolvendo Wagner deixou todo mundo apreensivo. O Bruno Concílio vai explicar melhor para a gente o que estão avaliando ali no entorno do Lula, Bruno. Rodrigo, quando o governo estava começando a decolar nas pesquisas, explode um escândalo envolvendo o Jacques Wagner. A avaliação é de que o senador trouxe a crise do Banco Master para o Planalto e de que isso pode amortecer o discurso da campanha petista contra o Flávio Bolsonaro, que é outro personagem que está envolvido até o pescoço no escândalo. E tem mais. Além de líder do governo no Senado, Jacques Wagner é uma figura influente no PT. Ele foi um dos fundadores do partido, governou a Bahia por 8 anos e também foi ministro da Defesa e da Casa Civil durante o governo Dilma, Rodrigo. O Jacques Wagner foi o responsável pela virada na Bahia, que era governada há 2 décadas pelo carlismo de Antônio Carlos Magalhães. E o Wagner, numa eleição surpreendente em 2006 pelo PT, ganhou a eleição. E o PT, desde então, há 20 anos, governa a Bahia. Então teve o carlismo por 20 anos e agora o PT por 20 anos na Bahia. Então ele é o personagem central. Inclusive a Bahia costuma dar as maiores vitórias eleitorais para Lula nas campanhas presidenciais. Por isso que é um tema muito delicado num estado estratégico, é o 3º maior colégio eleitoral do país, só atrás de São Paulo e Minas Gerais. É muito importante para o Lula. Como a gente trouxe ontem, né, o Jacques Wagner se pronunciou depois dessa operação da Polícia Federal. Ele deu aquela entrevista para a Band News, nós já vamos mostrar. A gente teve acesso a essa entrevista, a Band News cedeu aqui gentilmente para o ICL. O senador diz que pretendia presentear a filha com um apartamento avaliado em cerca de 2,5 milhões de reais. Só que ele não tinha o dinheiro na mão, tinha que vender um outro imóvel para comprar o apartamento para a filha. Aí ele teve a brilhante ideia de pedir emprestado para um banqueiro que tinha ligações com o governo da Bahia. É complicado. Não sei se vai se comprovar crime, mas se comprova que há relações indevidas e colocam em risco a credibilidade do Jacques Wagner. Segundo mensagens interceptadas pela Polícia Federal, o senador teria pedido
dados do imóvel ao empresário Augusto Lima. Augusto Lima, que é o sócio do Vorcaro. Wagner disse que acompanha com tranquilidade o andamento das investigações. O senador deu essa entrevista para a Band News tentando explicar a situação do apartamento. Vamos ver o que disse o Jacques Wagner na entrevista. Vamos lá, imagens cedidas pela Band News. Vamos lá. Sobre o apartamento, na verdade é um apartamento que está em construção aqui no Horto. Eu tinha interesse de dar um apartamento, ou de ajudar minha filha a comprar um apartamento desse. Como o Guga, o Augusto Lima, é um investidor, eu disse a ele, você pode comprar, depois eu vou recomprar, porque o apartamento está em construção, não está pronto. E eu teria que vender o apartamento de minha filha para poder complementar e pagar o apartamento ou ela financiar. Então não tem nenhuma transferência de patrimônio para mim, eu não tenho, vou repetir, nenhum negócio com o Master ou com o Crédito Sexta. Nós privatizamos a rede de supermercado Sexta do Povo e essa rede levou junto o cartão. Daí para frente foi um negócio desenvolvido pelo banco e pelo próprio Augusto Lima. Negócio desenvolvido pelo banco, numa privatização envolvendo o governo da Bahia, e daí, por coincidência, o Wagner foi pedir ajuda, não para o primo, não para um irmão que tenha mais dinheiro, mas para o banqueiro que virou dono de uma rede de supermercados que foi privatizada. Situação muito complicada para o Jacques Wagner. Eu queria trazer aqui uma manchete da Folha de São Paulo, que eu acho que resume tão bem essa história. É um artigo de opinião, assinado pelo jornalista Vinícius Torres Freire. Ele diz o seguinte, eu concordo muito com o que está aqui, são 3 linhas que resumem tudo. Suja até a medula, a extrema-direita se anima outra vez com corrupção da esquerda. O caso de Jacques Wagner não se compara ao de Ciro Nogueira, que é muito mais corrupto. Mas é um desastre. É isso. O Jacques Wagner, o caso dele não se compara ao do Ciro Nogueira, que tem um envolvimento muito maior ali com o Vorcaro. Mas é um desastre para o governo. E permite à extrema-direita voltar a sonhar. É uma espécie de empate do jogo que o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo. Estão dizendo que nós somos ligados ao Vorcaro, mas veja bem, tem até o Jacques Wagner aí que também recebeu dinheiro. Ou tem ligações. É como se todo mundo estivesse junto no mesmo barco. E como nós estamos em dia de jogo da Copa do Mundo, o Jacques Wagner virou meme relacionado à Copa do Mundo. Quando chega nesse ponto, meu querido, está difícil de continuar. Vamos colocar aqui na tela o Piauí Herald. É um site de sátira, né? E aí diz o seguinte: movimentação financeira de Jacques Wagner já é maior do que a movimentação do Casemiro dentro de campo. Casemiro, que a gente olha para ele e fala assim, tá com sono, meu filho? E ele não se mexeu muito no jogo contra Marrocos. Então a movimentação de grana do Jacques Wagner é maior do que a movimentação do Casemiro dentro de campo. Será que o Casemiro joga hoje? Vamos ver. O Neymar eu sei que não joga. O Casemiro não devia jogar. E o Jacques Wagner é bom que o Lula tire do jogo na política, porque senão vai queimar mais o governo. Bruno Concílio tem informações, atualização direto da nossa redação. Bruno, com você. Rodrigo, atualização de agora. A Polícia Civil do Distrito Federal pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para que seja autorizada a intimação e participação de Jair Bolsonaro em uma audiência no inquérito que investiga uma arma registrada no nome do ex-presidente, encontrada com um militar durante uma blitz. A Polícia Civil afirmou que não conseguiu intimar o ex-presidente porque a equipe de escolta de Jair Bolsonaro impediu. Os investigadores pretendem ouvir o ex-presidente por videoconferência no dia 24 de junho. Rodrigo. Importante atualização, obrigado, Bruno. É aquele caso em que acharam uma arma em nome do Jair Bolsonaro circulando pelo Distrito Federal e aí o espanto. O sujeito já foi parar na cadeia porque estava tentando romper a tornozeleira. Aí vai para a cadeia, condenado e tal. Consegue uma prisão domiciliar e agora acharam uma arma que o Bolsonaro teria dentro de casa estando preso. E a polícia do Distrito Federal quer ouvir o Jair Bolsonaro para ele explicar que arma é essa, por que ele tinha uma arma, por que a arma estava circulando com a escolta dele. O Jair Bolsonaro se recusou a receber a intimação, segundo nos trouxe o Bruno. E agora há um pedido para que o Alexandre de Moraes cite o Bolsonaro e fale, escuta, o senhor está preso aí, receba a intimação e explique essa arma.
Importante atualização, pode complicar a vida do Jair Bolsonaro e tirá-lo da prisão domiciliar, levá-lo de volta para Papudinha, onde ele devia estar. Vamos ver o que acontece. Falando em polícia, falando em gente enrolada com a polícia, olha essa, hein? Documentos da sexta fase da Operação Compliance Zero revelam uma transação suspeita envolvendo Joana Machado de Moraes Mourão, a irmã de Luiz Felipe Machado, conhecido como o Sicário. Olha só essa história, gente, eu vou trazer aqui o resumo. Em fevereiro de 2026, a King Participações, empresa ligada a Sicário, o Sicário é aquele que morreu na cadeia, tá? Que é da turma do Vorcaro, comprou uma Mercedes-Benz no valor de 2,5 milhões. Em 5 de fevereiro, a empresa ligada ao veículo, o veículo foi transferido para Joana Machado, a irmã do Sicário. Em 10 de fevereiro, a Joana vendeu o veículo para uma outra empresa por 2,5 milhões. O registro efetivo da transação foi formalizado um dia após a deflagração da operação que resultou na prisão de Sicário. A transação entrou na mira da Polícia Federal. Segundo as autoridades, as movimentações apresentam elementos característicos de ocultação de bens e lavagem de dinheiro. O Bruno tem mais informações. Não é só isso, né, que pesa contra a irmã do Sicário, o Sicário que morreu na cadeia, dizem que foi suicídio, e ela que está envolvida aí, descobriram agora que ela está tentando chantagear a família Vorcaro. Bruno, atualiza para a gente, por favor. É isso, Rodrigo. A situação de Joana, a irmã de Sicário, chamou ainda mais atenção durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Os agentes localizaram caixas vazias de relógios e joias, além de certificados de pedras preciosas, como diamantes e outros ativos de alto valor. Os fatos fizeram a PF ampliar suas investigações sobre o patrimônio no entorno de Sicário. Rodrigo. Muito bem, vamos seguir acompanhando esse caso, que é muito grave, né? Como eu disse, a irmã do Sicário chegou a mandar mensagens para a família do Vorcaro, depois do irmão já morto, hein? Fazendo chantagem, dizendo, ou vocês me ajudam com dinheiro, ou eu vou entregar muita coisa que vai deixar o Daniel Vorcaro e o Henrique Vorcaro na cadeia, sem conseguir fazer nem delação premiada. Então, é um personagem para a gente começar a prestar atenção. O irmão morreu, o Sicário, mas a irmã está por aí e também tem envolvimento em muitos fatos suspeitos. O Banco Master, gente, que movimentou dinheiro para todo lado, teve parceria com o Rio Previdência, com o Fundo de Previdência do Amapá, com o banco lá de Brasília. Olha só essa. Também movimentou 354 milhões em empréstimos consignados descontados na folha de militares e pensionistas do Exército. O Master, sabe o que é o empréstimo consignado, né? É desconto direto na folha do pagamento, da folha de pagamento. 350 milhões. O Exército abriu as portas e falou, ô Master, empreste dinheiro para a tropa, fique à vontade, a casa é sua, Vorcaro. Não é coincidência, isso aconteceu no governo do Jair Bolsonaro. As informações constam de documentos obtidos pelo repórter Kleber Lourenço com exclusividade aqui do ICL Notícias. Ele conseguiu os documentos por meio da Lei de Acesso à Informação. As transações aconteceram entre outubro de 2020 e abril de 2026. Os registros revelam que o credenciamento do banco foi renovado pelo Comando do Exército em janeiro de 25, poucos meses antes da liquidação extrajudicial. O ápice da operação foi em 22, ainda no governo do Bolsonaro. Por isso, eles entram no governo do Bolsonaro, começam a atuar e só em 2022, 110 milhões de reais em empréstimo consignado. Em alguns meses, mais de 12 mil beneficiários tiveram parcelas vinculadas ao banco descontadas diretamente em folha. É o Vorcaro passando o rodo também no glorioso Exército Nacional. Vamos falar de pesquisa eleitoral. Nós temos eleição presidencial e temos as eleições nos estados. Olha essa, a boca do jacaré está fechando, nesse caso, em São Paulo. Fernando Haddad consegue diminuir a diferença de votos para Tarcísio de Freitas, é o que diz Pesquisa Paraná, divulgada hoje. O levantamento ouviu 1.600 pessoas entre 16 e 18 de junho, margem de erro de 2,5 pontos percentuais. Vamos dar uma olhada. Ainda o Tarcísio está na liderança, mas a diferença diminuiu um pouco. Tarcísio 45%, Haddad 34%, 11 pontos de diferença. Aí você fala, bom, é muito ainda, mas diminuiu. Quando a gente olha ao longo do tempo, a gente percebe que o Fernando Haddad encurtou a diferença. Podemos ir para o próximo quadro, que mostra justamente isso, como é que a diferença foi diminuindo.
Tá vendo aqui, ó, Tarcísio em cima e logo aqui abaixo o Fernando Haddad. Gente, em agosto o Haddad perdia de 46 a 20 no ano passado. No começo desse ano o Haddad ainda perdia de 51 a 27, né? Era mais de 20 pontos de diferença. O Tarcísio cai de 51 no começo do ano para 45, caiu 6 pontos. E o Haddad sobe 7, 8 pontos do começo do ano para cá. Então, há uma diminuição entre os dois. E se a eleição for para o segundo turno, a mesma coisa. Tarcísio lidera, mas a diferença diminuiu. A diferença agora está em 14 pontos, 13, né? 51 a 38, 13 pontos de diferença de Tarcísio de Freitas para Fernando Haddad. Nós temos também a pesquisa, vamos direto para o Senado, nós temos a pesquisa para o Senado feita pelo Paraná Pesquisas, e quem vai trazer para a gente é o Bruno, né? Bruno, você vai trazer os números aí de senador, como é que está em São Paulo? Rodrigo, o cenário é o seguinte, as ex-ministras Marina Silva, da Rede, e Simone Tebet, do PSB, lideram a corrida eleitoral pelas 2 vagas no Senado por São Paulo. De acordo com o levantamento da Paraná Pesquisas, a Marina tem 35,1% das intenções de voto contra 32,4% de Tebet. As duas estão empatadas dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Logo atrás das duas, com 26,7%, vem ninguém mais, ninguém menos que Guilherme Derrite, o deputado do PP e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo. Ele é o candidato bolsonarista mais competitivo contra as ex-ministras de Lula, Rodrigo. Então o resumo é Tebet e Marina Silva na liderança e logo depois o Derrite, segundo a pesquisa Paraná, que eu repito, é um instituto de pesquisa que não tem nenhuma simpatia aí pelo PT, até faz pesquisa para a turma mais da direita. Um quadro em que, para o Senado, há chances de que os bolsonaristas percam pelo menos uma das vagas ou as duas. E no governo é difícil, porque o interior de São Paulo é conservador, mas o Haddad vai reduzindo a diferença. Vamos ver o que acontece até outubro. O sonho de uma noite de extradição. Essa é boa, hein? Foi por água abaixo. O Departamento de Estado dos Estados Unidos chamou a condenação de Eduardo Bolsonaro de perseguição, manipulação jurídica. A primeira turma do Supremo, como você sabe, condenou o filho, o 03, a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto por tentar obstruir a justiça naquele caso do julgamento do pai dele, né? Ele vai para os Estados Unidos e pede para os Estados Unidos interferirem aqui, fazerem lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Os ministros consideraram que o ex-deputado tentou coagir magistrados e articulou sanções, mas acontece que o Departamento de Estado já está ficando do lado dele, então vai protegê-lo, ele vai virar um sujeito refugiado lá nos Estados Unidos. É o futuro de Eduardo Bolsonaro, que também está inelegível, não vai poder concorrer em eleição. Vamos falar de um outro caso aqui que rolou no Supremo Tribunal Federal, da maior importância, o caso Mariana Ferrer. O Supremo decidiu nesta quinta-feira, por unanimidade, anular a absolvição do empresário, aquele André Camargo Aranha, no caso envolvendo a Mariana Ferrer. Com isso, o processo deverá retornar à primeira instância. O julgamento foi de 8-0, anulando tudo que foi feito na primeira instância. Vamos relembrar esse caso, né? A Mariana Ferrer, ela denunciou um estupro acontecido num bar ali em Florianópolis, né? Ela denunciou. Ela teria sofrido o chamado Boa Noite Cinderela, né? Deram alguma coisa na bebida e tal, e ela foi levada ali para uma área dentro do bar e teria sido violentada, ela diz, pelo empresário. Na primeira instância, os juízes não só absolveram o empresário que apareceu aí na foto, como submeteram a Mariana a uma sessão de humilhação absurda. E os ministros do Supremo, assistindo o que foi aquela audiência na primeira instância, consideraram aquilo absurdo, anularam tudo e o Alexandre de Moraes ainda deu uma reprimenda pública no juiz e no advogado do empresário, que parecia atuar num tom cafajeste, num tom assim inaceitável. Vamos ver o que disse o Alexandre de Moraes, que inclusive colocou um trecho da audiência de primeira instância para falar: é inaceitável o que fez esse advogado. Vamos ver, a gente separou aqui para você acompanhar. Vamos lá. E só aparece essa carinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Excelência, eu acho que já está bastante claro. Tá bem, obrigado. Deixar para o dela.
claramente, então, a humilhação, o desrespeito, nem que fosse ré, a vítima deveria, nem que fosse ré, a pessoa deveria ser tratada com tamanho desrespeito. Nós aqui já anulamos em habeas corpus em relação a réus tratados com menos desrespeito do que a vítima. O que mostra o total despreparo desse advogado, a vergonha que deve ser para a família desse advogado, para a mãe desse advogado, e se tiver filhas, a vergonha que deve ser essa atitude profissional lamentável e criminosa. Atitude lamentável e criminosa, anulada a decisão em primeira instância. E é bom lembrar que esse caso ganhou repercussão nacional depois de ser revelado pela jornalista Shirley Alves, que atualmente integra aqui a equipe do ICL Notícias, do nosso site, numa reportagem que foi publicada originalmente pelo Intercept em novembro de 2020. Parabéns a Shirley por ter insistido nesse caso, por ter ido até o fim, e agora o Supremo reverte essa decisão, como disse o ministro Alexandre de Moraes, vergonhosa, inaceitável, criminosa, até disse o ministro do Supremo. Pessoal, dia de jogo, né? Jogo do Brasil. E olha só essa, hein? O presidente Lula tirou um sarro hoje. De quem, hein? Do menino Ney, o jogador que não joga. O presidente Lula disse que Neymar é o primeiro convocado para uma Copa do Mundo na história que é home office, que só fica treinando, fica de casa ou fica do centro de treinamento. O presidente Lula disse, em tom de brincadeira, é claro, ao comentar a convocação de Neymar, que não jogou o primeiro jogo, não foi para o estádio agora nesse segundo jogo de hoje contra o Haiti, e parece que nem vai no terceiro, hein? Hoje saiu a informação que o terceiro jogo o Neymar também não vai. Acho que ele foi assistir a Copa, ou foi participar em home office, como disse o Lula. Mas vamos ver o vídeo com a declaração do presidente brasileiro. Vamos lá. Quem é que o Brasil tem bom de bola agora? O Neymar não está nem jogando, cara. Não está nem jogando. Ô, gente, eu vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Ou seja, jogador home office. Isso. Não, isso eu vi na internet ontem. Eu acho que vai depender, Padilha, qualquer dia que a gente vai ter que fazer uma seleção na inteligência artificial. 11 Pelés. Essa foi boa, hein? Você viu que o Lula pergunta para um garotinho que está ali na plateia, no evento, né? Acho que era em Minas Gerais, né? Quem que você acha que é bom de bola no Brasil? E o menino fala, o Neymar. Aí o Lula saca essa. Depois o menino lembra. Não, tem o Vini Júnior, presidente, também. O Vini Júnior joga. Mas daí o Lula aproveitou e fez a brincadeira. O Lula, nessa hora, deixa de ser presidente e vira mais um brasileiro. A gente fica rindo, mas é trágico, né? Você ter o camisa 10 que não joga. Que inveja que dá da Argentina, França, né? Que tem camisa 10 que joga, né? A França, não sei se o Mbappé é camisa 10, mas é o craque deles que joga. Bom, pessoal, daqui a pouco o Jogo do Brasil, 9h30 da noite, mas eu queria aqui fazer um convite. O Papo Legal, né? Você sabe que agora lá na nossa rede Papo Legal, os nossos jornalistas e analistas participam ali da conversa. E hoje às 7h30, às 5h30, daqui a pouquinho, daqui a 3 minutos, o Bruno, ô Bruno, aparece aí, Bruno, porque você vai sair aqui do ICL Urgente e vai lá fazer a conversa no chat com o pessoal do Papo Legal. É isso, né? Você vai estar lá para trocar uma ideia sobre as notícias, comentários. Não sei se Copa do Mundo vai dar para conversar, mas mais as notícias aí de Banco Master e política, né, Bruno? Rodrigo, eu vou estar lá. Quem quiser mandar uma pergunta para mim, que seja de futebol, que seja de política, que seja do próprio ICL, manda lá no Papo Legal que eu vou estar respondendo todo mundo. E é isso, Rodrigo, a gente se vê amanhã. Vou puxar já a enquete aqui para finalizar o programa. A nossa enquete do Papo Legal terminou sem muita disputa ali, sem muita concorrência entre as outras alternativas. Vou reler a pergunta. Você acha que o Haddad tem chance de virar eleição em São Paulo? A terceira, a que ficou menos votada, né, com 7%, não, o Tarcísio é muito forte no interior. Em segundo lugar, ficou com 22%, difícil de dizer, está tudo em aberto ainda. E a campeã absoluta, com 71% dos votos, é que sim, tem muito caminho ainda pela frente, Rodrigo. O pessoal acreditando no Haddad, a própria pesquisa Paraná mostra isso. Bruno, você falou até amanhã, mas amanhã não, amanhã é sábado, rapaz. Amanhã
Não, só segunda-feira. Só segunda-feira a gente se vê aqui no ICL Urgente. Obrigado, Bruno. Bom fim de semana. Bom jogo para nós aí também. É isso, o Bruno vai estar lá no Papo Legal. Eu queria aqui deixar mais uma vez o convite para você assistir Orçamento Secreto. É uma produção feita pela equipe de repórteres, a equipe de documentários aqui do ICL, editores, produtores da maior qualidade, para explicar como é que funciona essa coisa de mandar emenda parlamentar e você não tem controle nenhum. Então, pela primeira vez, um documentário que vai contar com começo, meio e fim, vai mostrar exemplos, vai a campo. Eu vi, Heloísa Vilela vai lá mostrar, né? O Fábio Panunzio vai lá como repórter também mostrar como é que funciona isso tudo. Orçamento Secreto, domingo, dia 28 de junho, 8 da noite. Como é que você acompanha? Se inscreve agora, que está aqui, ó, iclurgente.com.br. Vou apontar aqui, ó. iclurgente.com.br. Abre um campo, você põe o e-mail e no dia 28 você assiste Orçamento Secreto, uma produção do ICL. Vem aí o N2 com mais notícia, Roberta Garcia, toda a nossa equipe. Daqui a pouco eu estou por lá. ICL Urgente volta na segunda. Bom jogo também para todos nós. Valeu, gente. Dia 28, o ICL vai soltar uma bomba. Nos últimos meses, discretamente, os nossos jornalistas fizeram a maior investigação já feita até hoje sobre o maior esquema de corrupção do Brasil, que tem nome e sobrenome: Orçamento Secreto. Um esquema de corrupção que poucas pessoas tentaram enfrentar, e quando tentaram enfrentar, foram porque tem muita gente envolvida nisso, de tudo que é lado e de tudo que é canto. No dia 28 de junho a gente vai trazer uma série documental onde a gente não vai só conversar com as pessoas que conhecem o esquema de Brasília. A gente vai visitar os lugares para onde esse dinheiro deveria ter ido e vai te contar histórias que vão te deixar de cabelo em pé. De milhões e milhões que não chegaram ao destino, até pessoas que foram sumidas porque tentaram denunciar. Não percam essa série documental. Pegue o seu ingresso e chame seus amigos para assistir também. Na revista Liberta dessa semana, Reginaldo Nasser analisou o labirinto em que Trump se meteu no Irã. 4 meses de guerra sem vitória, estoques bélicos esgotados e o Estreito de Hormuz ainda fechado. A prova de que a América não voltou a ser grande. Leia também, João César de Castro Rocha sentenciou que o Irã já venceu a guerra ao transformar a resistência em estratégia. Quanto mais o conflito durar, maior será o custo político de Trump e menor sua chance de sair sem derrota. Ainda, artigos de Gisele Agnelli, Juca Kfouri e muito mais. Revista Liberta. Independência em cada palavra.